Prosseguindo no estudo de História da Igreja 2, estamos na lição 2, o item 17 do material didático, e aí a página 36 do livro de vocês. Vamos falar agora sobre Helena, a mãe de Constantino, e a sua influência na vida e na história de Constantino e da Igreja Católica. Bom, antes de falar desse texto sobre Helena, mãe de Constantino, vamos lembrar que a família de Constantino, mesmo antes dele se converter, entre aspas, mesmo antes dele até se tornar César, ou se tornar Augusto, quando ele ainda era um general, a história diz que o seu pai, ele era um homem tolerante com os cristãos. Ele fazia de tudo para os cristãos não serem mortos. Então, alguns cristãos, ele até incentivava esses cristãos a praticar um culto lá aos deuses romanos. No entender dele, aquilo não tinha representatividade nenhuma. Faz aí um sacrifício qualquer, só para poder satisfazer o grande imperador, que era Diocleciano. Bom, certamente a mãe de Constantino também tinha influência nessas atitudes do pai, né, de Constantino. Então não dá para nós dizermos qual era o grau de conversão dessa mulher. O certo é que ela vai começar agora, para ajudar o seu filho, ela vai começar a tomar uma série de atitudes estranhas, né? E essa intenção dela de ajudar, na verdade, vai atrapalhar o seu filho, porque ele vai acabar acreditando que ele está numa igreja cristã verdadeira e não está, né? Bom, o comentário diz... em 326 da era cristã, lembre-se que nós estudamos no último tópico, estudamos no ano 325, o Concílio de Nicéia. Então agora, no ano seguinte, no ano 326 da era cristã, a mãe de Constantino visitou Jerusalém com a tarefa de estabelecer lugares sagrados para o catolicismo. Vamos lembrar que Jerusalém estava dentro do domínio romano. Então agora, se Constantino entrou para uma corrente cristã, né, os historiadores vão dizer, entrou para o cristianismo, ela vai então agora influenciar o seu filho para que ele construísse lugares sagrados em Jerusalém para peregrinação, para que os cristãos fizessem uma peregrinação a Jerusalém, né? O comentário prossegue. Helena afirmou ter encontrado a cruz na qual Jesus Cristo foi crucificado. Encontrou o lugar onde Maria colocou a manjedoura, onde foi ordenado que se construísse a igreja do Santo Sepulcro, né? Então ela encontrou, a igreja da Natividade, né? Não a igreja do Santo Sepulcro. Se você for hoje em Jerusalém, existe lá uma igreja que é chamada de Igreja da Natividade, onde tem lá uma estrela no chão, e eles dizem que Maria colocou a manjedoura de Jesus ali. Então você paga uma quantia lá, que eu não sei nem quanto que é em dólar, para você poder passar, e dizem que é muito rápido. Só dá uma olhada, que são tantas pessoas querendo ver o lugar onde Maria teria colocado a manjedoura de Jesus, e é claro que isso não tem chance de ser verdade, né? Eles criaram umas fábulas para dizer que eles davam importância ao cristianismo, e assim, na verdade, eles vão estar criando mais um tijolinho aí nessa instituição pagã que está sendo construída, né? Que é a Igreja Católica, ok? Bom, e também encontrar a cruz que Jesus foi crucificado, isso não tem como, né? Quantas cruzes
mas diz que ela descobriu um método. Teria um dos soldados, os companheiros que estavam seguindo ela lá, diz que teria alguém doente. Então eles encontraram várias cruzes e joga doente em cima dessa cruz. Nada. Joga em cima dessa outra cruz. O doente ficou curado de repente. Aí eles falaram, bom, foi essa cruz aqui então, a cruz de Jesus. Tá ok? E nós sabemos que não tem como eles encontrarem essa cruz. Mas, na verdade, eles estavam querendo fazer com o cristianismo o que se fazia com outras religiões pagãs, né, que era criar símbolos para que as pessoas seguissem aquele símbolo e começassem a olhar para aquelas imagens. Então, eles vão fazer isso, depois vão encontrar ossos de João Batista, ossos dos apóstolos, vão encontrando um monte de coisas, né, para fazer, para que elas sejam tratadas como relíquias sagradas, relíquias dos santos. E tem um historiador um historiador não cristão, que ele relata que durante a Idade Média a Igreja Católica vendia tantos pedaços da cruz de Cristo, diz ele que se fosse juntar todos aqueles pedaços da cruz de Cristo, daria para construir vários navios, porque, claro, aquilo era um custo altíssimo, né? E nós sabemos que a Igreja Católica ela vai fazer o que a Bíblia diz, que a Babilônia Apocalíptica faz, comércio com almas de homens. A Igreja Católica, por exemplo, a terra que ela domina, aqui no Rio de Janeiro, nós sabemos ter ali a Praça Pio X, né? Aquela região toda ali em volta, onde hoje estão construídos prédios, toda aquela região foi entregue à Igreja Católica. Quando ela construía uma igreja, ela tinha um espaço grande em volta, né? E normalmente ela construía cemitérios. Até hoje, se você for em igrejas aí do interior, você vai encontrar cemitérios em igrejas. Por quê? Porque ela falava então para os seus seguidores, o que fala até hoje, olha, se você for enterrado aqui na terra da Santa Igreja Católica, a tua alma já sai correndo, já vai direto para o paraíso. É garantia de salvação. E claro, para ser sepultado ali, exigia-se então uma boa quantia de dinheiro. E as pessoas acreditando, né, então eram sepultados ali, compravam um terreno ali para ser sepultado, quando morria, ia comparecer diante de um tribunal, porque a Bíblia diz que está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Aí chega diante do juízo de Jesus Cristo, olha, lá na terra eu comprei um terreno lá na Santa Igreja, que me foi garantido que eu teria acesso livre agora ao paraíso. Né? Olha, não existe nada de comprar terreno lá na terra, você foi enganado. Era o que a alma ia ouvir, claro, que isso não está na Bíblia. Mas esse comércio durou e dura até hoje. Né? Claro que as pessoas que morrem nunca voltam para reclamar, né? A Bíblia garante isso. Então a Igreja Católica criou esse sistema e muitos outros sistemas para poder ganhar dinheiro. Hoje o Banco do Vaticano é uma das organizações mais ricas do mundo. Depois eu recomendo a vocês que vocês vejam lá um documentário no YouTube, A Igreja Oculta, e são 8 episódios, tá bom? E um dos episódios ele fala exatamente da riqueza da Igreja Católica. E eles dizem, é impossível você calcular a riqueza da Igreja Católica, porque são riquezas que existem em artes, em terrenos no mundo todo, né? A venda de relíquias que está acontecendo diariamente. Passou agora o mês de novembro, tem lá o dia de finados, as igrejas católicas ficam lotadas no culto aos mortos. Então, essa riqueza é incalculável. Tem um exemplo de um pastor batista, que ele foi evangelizar uma cidade do Nordeste, queria comprar um terreno, e o homem lá do cartório falou meio sem graça com ele, disse, não tem como vender esse terreno. Mas por quê? É porque o terreno ele foi registrado
foi doado à Igreja Católica, ele foi registrado no nome de um santo que tinha vivido há mais de 1000 anos. Como é que esse santo iria assinar para vender o terreno da Igreja Católica? Então, esse sistema que está acontecendo aqui nesse período, ele vai se prolongar pela história. O comentário prossegue. Dona Helena encontrou também o lugar onde Jesus orou no jardim do Getsemane, né? E lá também foi construída uma igreja, né? E muitos outros lugares sagrados para o catolicismo. Esses achados não passam de fraude. Irmãos, toda aula, todo curso que eu vou lecionar, eu acabo me deparando com essas heresias católicas. Por exemplo, estava dando aula de história de Israel e teve um aluno que ele falou todo feliz que ele esteve lá no Monte Sinai, subiu o Monte Sinai. Eu falei, meu irmão, aquele monte ali que você foi, dificilmente, para não usar o termo impossível, dificilmente era o Monte Sinai. Porque esse Monte Sinai que você foi, quem é que determinou que aquele ali é o Monte Sinai? Não foram nem os judeus, não foram os historiadores judeus. Foi uma mulher chamada Dona Helena, mãe de Constantino. Ela queria, né, colocar lugares sagrados. Tem um convento até hoje lá no Monte Sinai. E por que não é? Porque a Bíblia diz que o Monte Sinai, Moisés, ele chegou nesse monte quando ele estava cuidando do rebanho do seu sogro. E o seu sogro vivia em Midian. Midian fica a cerca de 500 quilômetros desse local onde Dona Helena identificou como sendo o Monte Sinai. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz que esse Monte Sinai era um monte da Arábia. E esse Sinai que Dona Helena identificou é um monte do Egito. Então eu falei, provavelmente você não foi no Monte Sinai. Aquilo ali é algo comercial, né? É algo comercial. E agora, no dia 13 de novembro de 2022, várias religiões pagãs se juntaram lá no Monte Sinai, que Dona Helena identificou como sendo o Monte Sinai, que Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, né? E lá se reuniram hinduístas, shintoístas, judeus, islâmicos, católicos e protestantes, todos para fazer um culto de pedido de perdão à natureza. Na verdade, é um culto à natureza. Vamos lembrar que o culto à natureza é o culto a Baal. Baal, ele era adorado como sendo a natureza, que trazia recurso. O trovão era Baal falando, a chuva era a resposta de Baal. Então, o culto à natureza era o culto a Baal. Ou seja, estão retomando o culto a Baal, liderados por quem? Pela Igreja Católica. Liderados pela Igreja Católica. E tem cristãos acreditando aí, pessoas das Assembleias de Deus acreditando nisso e, infelizmente, participando desses cultos pagãos, né?